Agora, Sibeli, vamos mudar de assunto aqui. Eu sei que você é mãe do Luanzinho. E o que você sente esse amor de mãe aí? Conta pra gente. Ai, é muito grande, né, Marisa? Dizem que é o maior tipo de amor que existe É clichê, no mundo, não né? é? Que é o maior amor do mundo, mas é verdade, é algo fora do normal. É como se a gente conseguisse fazer o impossível pelo filho. Eu ainda não sou mãe, Sibeli, mas eu já ouvi muito dessa história. Então eu vou convidar vocês agora para uma reportagem que nós vamos mostrar sobre amor de mãe. Tem limite? Tem tamanho? Olha só, vocês vão conhecer a história da Suelen e do Gabriel lá de Garuva, no norte do estado. Presta atenção, porque essa história vai emocionar vocês. Pode rodar. Até onde vai o amor de uma mãe? No caso da Suelen e do Gabriel, o amor percorre todo dia aqui nas ruas de Garuva, cerca de 20 quilômetros. E o que ela faz, olha, é amor de mãe, olha, um amor que não tem o que dizer, né? Só a Suelen mesmo para conseguir enfrentar essa história dela, né? Porque ela é mais que uma guerreira. A Suelen já era guerreira muito antes da chegada do Gabriel. Com 6 meses de gestação, o diagnóstico preliminar do bebê foi o de hidrocefalia. Então, para nós foi um susto, um baque. Não pela hidro, eu tinha apenas medo de perdê-lo, né? Assim que nasceu, o diagnóstico do Gabriel mudou. Ele teria microcefalia e autismo severo. E no desenvolvimento dele, pequenos gestos são mais do que celebrados pela mãe coruja. O momento mais feliz foi quando ele falou mama, né? Então, para mim foi tudo, né? E com o passar do tempo, Suelen descobriu formas de acalmar e também de compreender melhor o filho. E o jeito foi apostar no único meio de transporte da família. Depois do almoço, o pai dele saiu para ir trabalhar, a gente tem que sair junto já, que senão ele não fica. Ele já quer sair junto com o pai, aí a gente se some a tarde toda. A gente vem só para comer mesmo, umas 4 horas, a gente vem tomar um café rápido, porque ele não quer nem, às vezes, vir comer, né? Tem que vir trazer meu obrigado para comer em casa. E a gente retorna para a rua, fica até 6, 7, 8, dependendo de como ele vem depois e volta, né? Se ele chegar agitado, 6 horas, 6h30, a gente retorna e dá mais uma volta, né? E por gostar tanto de movimento, sabe qual é o lugar preferido dele? É a rodoviária. É lá que ele fica admirando, como quem admira o desenho favorito, cada ônibus que entra e sai da cidade. É gesto de amor, né? Só pode ser amor, né? Ela é uma pessoa escolhida por Deus para cuidar dele, porque a gente vê tantas mães que abandonam filhos, né? Então ela é uma guerreira e eu sinto orgulhosa dela, sabe? Tipo, como mãe, como mulher. A Suelen faz em média 20 quilômetros todos os dias. São 5, 6, 7 horas pedalando por Garuva. Um ato que para ela representa uma forma de retribuir o amor do filho. Porque eu tô fazendo de tudo por ele, né? Ele merece isso, ele merece uma mãe que faça de tudo por ele. Então, ele se esforçou muito por mim, então eu preciso recompensar ele. Ele foi a pessoa que mais me trouxe alegria na vida inteira, né? E de olho no futuro, a mãe espera que a vida do Gabriel tenha ainda mais movimento. Bom, eu queria assim, né, mais na parte de desenvolvimento, né? Questão de ele conseguir se vestir sozinho, comer sozinho, conseguir se comunicar mais, né? O amor e a dedicação da mãe dele sempre serão vistos pedalando pelas ruas da cidade. Eu sempre gostei de criança, né? Mas quando ele nasceu para mim, eu mudei como pessoa, eu enxerguei um mundo diferente. Eu senti o que realmente era o amor na minha vida, né? Eu vi o que é amor, eu vi o que é fé, eu vi o que é força, né? A gente pode pensar que é fraco, né? Que é frágil, mas ali eu vi o que é ser forte mesmo. 6, 7, até 8 horas pedalando todos os dias por conta do filho, né? O amor ao filho. Daí a gente consegue ver do que um amor de mãe é capaz. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre autismo, que traz muitas dúvidas, assim, né? Pra gente tentar entender um pouquinho mais. Eu tô aqui com a Jéssica, ela é fonoaudióloga da AMA, Associação Amigos dos Autistas.
veio tirar algumas dúvidas para a gente até tentar entender o caso do Gabriel, dessa mãe aí que fica horas com ele em movimento para ver um sorriso no rosto do filho. Jéssica, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde. Jéssica, vamos lá então, vamos explicar para o pessoal o que é o autismo, né? Muita gente acha que é uma doença, enfim, que traz muitas dificuldades para a vida, mas tem mais a ver com o convívio, enfim, com socializar, do que com a parte física mesmo, né? Sim, o autismo, a gente até, eu tô com o bottom aqui do Pedro, o autismo literalmente não tem cara, eles não têm uma fisionomia certa, então assim, não tem como olhar na rua e falar, não, ele é autismo, ele é autista. Então, o autismo nada mais é do que um transtorno de desenvolvimento que afeta principalmente a parte social dele e a parte da linguagem. E é isso que acarreta, às vezes, nessa questão da mãe ter que fazer 1000 estratégias para botar ele no eixo, que a gente fala, que muitas crianças acabam saindo, assim, né, de si, por uma coisa boba, assim. Às vezes eu estou na sessão com o meu paciente e, às vezes, um toque que eu dou, que ele não gostou, ele já entra em crise e aí a gente tem que dar uma voltinha, tem que chamar a mãe, tem que ter 1000 estratégias para entreter ele até que ele se acalme novamente e a gente possa dar continuidade à sessão. Isso que nós vimos na reportagem da Suelen, que passa horas pedalando com o filho todos os dias. Isso é uma coisa comum de vocês verem mães autistas, pais de autistas, né? Em famílias, assim, para tentar, enfim, conviver com a doença, porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Né? Essa mãe aí, ó, que passa horas pedalando com o filho, levando ele na rodoviária, que é uma atividade que ele gosta, são coisas simples, mas que precisa de dedicação, de disciplina todos os dias. Isso é uma coisa comum de vocês verem? É bem comum. É muito peculiar, então cada criança tem o seu jeito de se autorregular, mas é necessário. Então... Porque o autismo ele não tem cura, né? Não. Mas ele tem tratamento, tem como você lidar com isso mais fácil no dia a dia, né? Tem os tratamentos medicamentosos e tem também as terapias. Então, eu sou fonoaudióloga, tem psicóloga, tem psicopedagoga, tem a ATO, que é terapeuta ocupacional, estimulação motora, tem musicoterapia, que tem criança que ama música e se acalma com música. Então, assim, a gente tem muitos meios hoje em dia para minimizar o que pode impossibilitar a criança de conviver na sociedade. Que a sociedade impõe muita coisa, impõe que a criança fique sentadinha. Ainda existe um preconceito muito Ainda grande existe. nesse sentido Até também. na né? escola, né? Criança autista na escola é um grande desafio pra gente, assim. Tem que adaptar muita coisa, porque tem gente que ainda não entende, assim, que autista precisa, sim, de uma adaptação, precisa, sim, de outras maneiras para entreter ele em sala de aula. Ele não vai no método convencional aprender, entende? Eles têm uma demanda maior e também depende muito do grau do autista, né? Você, como fonoaudióloga, qual que é o trabalho que você faz com os autistas, Jéssica? Então, a maioria das vezes é para estimular a linguagem. Tem muita criança como a da reportagem que não fala. Então, é muito estímulo de linguagem. Se a criança já fala, eu estimulo o diálogo. Porque para eles é uma barreira muito grande dialogar, como eu estou fazendo contigo. Aqui já ia ser uma barreira enorme. Olhar no teu olho, conversar contigo, depois criar narrativa. Então, contar para a mãe quando chega em casa, hoje eu fiz isso, isso, isso. Para eles é muito difícil isso, é muito abstrato ter que falar para alguém o que eu fiz, ter que conversar contigo. Eu não quero conversar contigo, entende? Entendi. Então, eles tudo têm isso essa dificuldade na socialização mesmo. a parte social deles é a mais afetada, assim. E aí, com essas terapias, vocês conseguem ver uma evolução significativa? Nossa, isso pra mim, acho que como hoje é o dia de fono, eu tenho que falar isso, que é a minha maior gratidão de ser fonoaudióloga, é estar participando da vida de uma criança que não falava e hoje em dia fala, assim. Falar a primeira palavra como se eu fosse mãe deles e falar, ai meu Deus, ele tá falando, sabe? Assim, uma criança que não falava nada e hoje em dia super conversa comigo. Então, eu ainda tenho casos de crianças que infelizmente não falam, mas não falam pelo meio verbal, e sim pelo meio não verbal, então por gesto, por apontar. Tem muitas maneiras de se comunicar sem usar a fala. E é isso que também a gente busca. Se eu vejo que a criança não vai evoluir na linguagem... O importante é a comunicação. É a comunicação. É a comunicação. Bacana, a gente está falando aqui dos autistas, a Jéssica é fonoaudióloga e está comentando um pouquinho da rotina deles, do cotidiano, enfim, e como eles conseguem evoluir justamente com a terapia, né, com a fonoaudiologia aí no dia a dia deles. Dá para dizer, Jéssica, que quanto mais novo eles começam esse tipo de terapia, antes eles vão conseguir essa evolução? É muito relativo. É que mas cada caso é um caso, existem níveis cada... diferentes de autismo também, né? Isso, mas é com certeza uma criança que não é estimulada vai ter muito menos ganho do que uma criança que é estimulada. Claro que a gente também sempre tem que tomar cuidado com a super
super terapias que falam que é muita terapia, muita sobrecarga. Então, tem que ver a necessidade de cada criança, mas a gente tem, sim, bons resultados com as terapias. Tá certo, Jéssica. Obrigada Eu que pelo agradeço. bate-papo aqui. Parabéns para Obrigada. você pelo trabalho que você faz Obrigada. com essas crianças. Muito legal mesmo. Obrigada. Cibele, que bonita história, né? Dessa mãe. Uma hein? história linda, né, Maristé? Eu vi a Fono falando que, apesar de peculiar, é comum as mães fazerem. A gente nem imagina, né? Como mãe, o amor gigante que a gente acha que é incrível. Imagina ter que fazer um percurso de 6 horas para poder acalmar o filho. 20 Muito quilômetros, lindo. pelo menos, todos os dias para acalmar o Todos filho. os dias. Incrível mesmo. Linda E história. parabéns pelo trabalho, né? Porque deve ser bem especial também trabalhar com eles.